Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 44, que está assim: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O duelo entre Davi e Golias é um duelo muito conhecido. Nós já assistimos filmes a esse respeito, desenhos a esse respeito. De alguma maneira, nós já conhecemos a história desse duelo, mas que ainda nos oferece grandes lições para a nossa vida. Davi muitas vezes nos representa, porque quando enfrentamos problemas que são maiores do que os nossos recursos, que a nossa capacidade, nós nos encontramos exatamente na situação de Davi, que se encontrou com aquele gigante, o Golias media quase 3 metros de altura, segundo as Escrituras, e Davi precisava enfrentá-lo e precisava vencê-lo. Por isso nós nos identificamos muitas vezes com Davi, porque Davi é aquele que não tinha todas as condições humanas para enfrentar aquele guerreiro gigantesco. No entanto, ele o venceu. Nós lemos na história que ele o venceu. Ele foi de encontro ao Golias com a fé em Deus e usando exatamente aquilo que ele sabia usar, que era o estilingue da época, que era a funda. Então ele, com a funda, com uma pequena pedra, uma única pedra, ele derrubou o gigante que vinha contra ele, conforme o texto que nós lemos, com espada, com lança e com escudo. E aí então a vitória de Israel foi tremenda, porque Davi, ao derrubar aquele gigante, fez com que todo o exército de Israel tomasse coragem e então batalhasse e vencesse os filisteus. Isso para a glória de Deus. Agora, voltando para nós, o que isso significa para nós? Davi, em primeiro lugar, o que ele está nos ensinando é que ele não levou em conta a sua desvantagem física. Meu amigo, minha amiga, às vezes nós subestimamos a nossa capacidade. Estamos diante de um grande desafio e pensamos, não vai dar. Não é comigo, não vou conseguir nunca. Nós muitas vezes subestimamos a nossa capacidade de enfrentar desafios. Davi não levou em conta a sua desvantagem. Ele olhou para dentro de si e entendeu que, com a ajuda de Deus, ele podia enfrentar e vencer o gigante. Será que não é o caso, meu amigo, minha amiga, de você olhar para dentro de si e entender que, com a ajuda de Deus, você pode derrubar o gigante da sua vida? Será que não é o caso de você deixar de lado um pouco as suas desvantagens e olhar para aquele que o abençoa e o faz permanecer em pé e confiar nele para enfrentar esse desafio e vencê-lo? É uma coisa para nós pensarmos. Davi, portanto, não levou em conta a sua desvantagem física, era menor, não levou em conta a sua desvantagem militar, ele não era um guerreiro, ele era um pastor, não levou em conta o fato de não conseguir vestir uma armadura, porque o rei havia oferecido a ele uma armadura para ele enfrentar o gigante, ele não conseguiu vestir porque era pesada demais para ele, ele não levou em conta todas essas desvantagens. Ele olhou para dentro de si e confiou em Deus. Ele não foi imprudentemente na direção do gigante. Ele foi sabendo que com os recursos que ele possuía, com a capacidade que ele possuía e principalmente com a ajuda de Deus, ele venceria o gigante. Davi não olhou para as circunstâncias. Veja, meu amigo, minha amiga, que circunstâncias Davi estava
testemunhando ali, porque dois grandes exércitos estavam frente a frente. Havia um campo no meio desses dois grandes exércitos, uma grande arena. Todos os olhos estavam voltados para aquelas figuras, daquele gigante e daquele menino. Davi não levou em conta isso. Davi não levou em conta todas essas circunstâncias. Davi não levou em conta que muitos zombavam, outros temiam, outros estavam irados. Não levou em conta nada disso. Ele apenas colocou na sua mente e no seu coração de que, com a ajuda de Deus, ele derrubaria o gigante. Meu amigo, minha amiga, olhar para as circunstâncias e ser envolvido por elas é como aquela história daquele milagre de Jesus no mar da Galileia. Quando, no meio da tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas e o apóstolo Pedro, então, para confirmar se era ele ou não, se era Jesus ou não, pediu a Jesus que ele, Pedro, pudesse ir ao encontro dele andando sobre as águas. E Jesus permite, Jesus então para e fala, pode vir. E Pedro então sai do barco e começa a dar passos sobre as águas. No entanto, o texto diz que ele começou a reparar nas ondas, começou a dar valor para os ventos e começou então a permitir que a sua razão tomasse conta de tal modo que ele concluísse, eu não posso estar andando sobre as águas, isso é impossível. E aí então ele acabou afundando. Jesus então o levantou, repreendeu a sua pequena fé e o colocou novamente no barco. Tudo porque Pedro levou em conta as circunstâncias, as ondas, os ventos e não confiou em Deus, não confiou em Jesus, não permaneceu olhando para Ele. Por isso, meu amigo, minha amiga, para vencer o seu gigante, você precisa fazer a sua parte, confiar naquilo que Deus deu a você e também crer que Deus estará ao seu lado no momento mais difícil da luta. Confie no Senhor. Tão somente confie no Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que com a ajuda de Deus você derrube esse gigante. Em nome de Jesus. Amém.